Xabi Alonso pode ser a aposta ideal do Chelsea, moderno, respeitado, implacável e inteligente para reconstruir em meio ao caos. Mas o Chelsea não testa apenas táticas, testa também paciência, política, egos e nervos. Essas 5 perguntas decidem tudo e uma delas vem primeiro. Primeira, ele aguenta a impaciência do Chelsea? A primeira pergunta é simples. Xabi Alonso pode sobreviver em um clube que raramente espera? O Chelsea fala de projetos, paciência e visão de longo prazo, mas sua história mostra algo mais duro. Luiz Felipe Scolari chegou como técnico campeão mundial, mas ficou apenas 7 meses. André Vilas-Boas era para ser o futuro e não sobreviveu a uma temporada completa. Roberto Di Matteo ganhou a Liga dos Campeões pelo Chelsea em 2012, mas foi demitido antes do fim do ano. Thomas Tuchel conquistou o mesmo troféu em 2021 e em 2022 já tinha ido embora também. Esse é o clube no qual Alonso está entrando. Ele não resolve tudo de imediato, é um construtor de sistemas. O Leverkusen mostra isso. Muitos lembram da temporada invicta, mas esquecem o início da história. A primeira temporada de Alonso não foi uma obra-prima instantânea. Foi progresso, foi melhoria, foi a base. A versão histórica veio depois. Quando os jogadores absorveram suas ideias, os alas avançavam no momento certo, o meio-campo tinha ritmo e os gatilhos de pressão ficaram mais precisos. Apesar das contratações inteligentes como Schalke, Grimaldo, Boniface e Hoffmann, o diferencial foi o tempo, que Alonso não teve no Real Madrid. A pressão era imediata, a política mais intensa e cada decisão tática gerava debate de status. O Chelsea não pode esperar o Leverkusen de imediato e se desesperar se o primeiro mês for confuso. Ter paciência parece fácil em julho, mas complica quando a tabela vira contra você. O Chelsea manterá a paciência se ficar fora da Liga dos Campeões novamente? Ele consegue lidar com os brasileiros do Chelsea após o drama com Vinícius? A segunda pergunta é incômoda. Xabi Alonso consegue entrar no núcleo brasileiro do Chelsea sem que a história com Vinícius o persiga? No Real Madrid, a questão tática era simples. Alonso queria saídas mais rápidas e ataques mais fluidos. Vinícius tentou jogar assim, mas parecia desconfortável, como se só tivesse o drible como força. Mas o drama ficou muito maior do que a tática. No clássico de outubro de 2025, Vinícius foi substituído aos 71 minutos e as câmeras registraram toda a reação. A raiva e a ida ao vestiário após a entrada de Rodrigo soaram como rejeição pública ao treinador. O pedido de desculpas depois acabou piorando a situação. Vinícius pediu desculpas aos torcedores, colegas de equipe, clube e Florentino Pérez, mas não a Xabi Alonso. Depois surgiram rumores sobre a renovação. Relatos diziam que Vinícius não renovaria contrato enquanto Alonso fosse treinador do Madrid. Após a saída de Alonso em comum acordo, vários jogadores se despediram, mas Vinícius permaneceu em silêncio. Agora leve isso ao Chelsea. André Santos, João Pedro e Estevão William não são Vinícius, mas são jovens jogadores brasileiros que vão conhecer essa história. Podem observar Alonso, principalmente se ele pedir aos jogadores habilidosos para simplificarem o jogo. A Copa do Mundo pode destacar isso ainda mais. Se o Brasil voar e Vinícius se tornar um dos principais nomes do torneio, a pergunta muda. De repente, pode não ser mais. Será que Vinícius era difícil? Pode ser. Será que Alonso não conseguiu entender o atacante mais importante do Brasil? 3. Será que o Chelsea realmente vai dar poder a ele? Quando Enzo Maresca chegou em 2024, o Chelsea o anunciou como treinador, não manager, mostrando a estrutura desejada pelo clube. Maresca foi contratado para treinar o time, implantar o estilo, desenvolver jogadores e seguir o modelo de recrutamento dos diretores esportivos. Ele não estava sendo apresentado como o responsável máximo pelo futebol, e isso se tornou parte da tensão em torno do Chelsea. O clube tinha contratos longos, jogadores jovens, altos gastos em transferências, diretores esportivos e a visão dos donos. O treinador precisava tornar tudo isso coerente em campo. Agora Alonso chega com outro título, o Chelsea o nomeia oficialmente manager da equipe masculina, aumentando a expectativa. Então a pergunta é simples. O título vem com controle real? Alonso pode recusar uma contratação? Ele pode exigir um elenco menor? Ele poderia dizer ao Chelsea que contratar outro jovem atacante é inútil sem equilíbrio no time. Ele decidiria quem fica, vai por empréstimo ou é negociado. Se o Chelsea só mudou as palavras, isso é superficial. Não dá para vender Alonso como manager e depois tratá-lo como técnico que resolve o elenco montado por outros. Esse era o problema de Maresca, só que mais elegante. O clube buscava identidade, mas a estrutura dificultava para o técnico. Se Alonso realmente tiver poder, pode haver mudança. Caso contrário, manager só será outro termo para o próximo que o Chelsea pode culpar. 4. Ele tem coragem de manter seu estilo de jogo? A quarta pergunta é sobre coragem, porque com Xabi Alonso, a preocupação não é se ele tem ideias. Ele claramente tem. A dúvida é se ele mantém suas ideias sob pressão. No Leverkusen, seu futebol era fácil de identificar.
3 zagueiros, alas avançados, meio-campistas ocupando espaços e jogadores se movendo como se soubessem o próximo passe antes da bola chegar. Essa era a versão de Alonso que todos queriam, mas no Real Madrid, ele não manteve isso desde o início. A preferência dele pela linha de 3 desapareceu rápido e o Madrid parecia mais buscar agradar suas estrelas do que ser um time com a marca do treinador. Mudar de esquema nem sempre é ruim. Bons treinadores se adaptam, mas o problema é que o Madrid nunca teve uma segunda identidade clara. Após o drama do Vini, ficou ainda mais difícil ver o plano. Eles pressionavam alto, controlavam o jogo pelo meio, o time era construído em torno de Mbappé, Vini, Bellingham ou dos laterais? Com frequência demais, a resposta mudava semanalmente, o que é um risco para o Chelsea. Eles testarão Alonso da mesma forma, uma má sequência e o sistema será questionado. Uma estrela insatisfeita faz o vestiário observar de perto. Uma derrota feia leva a mídia a questionar se ele está pensando demais. Alonso não pode parecer inseguro. O Chelsea não precisa que ele seja teimoso, mas sim claro. Se acredita em um plano, deve dar tempo para funcionar. Se os jogadores notam que o treinador muda de rumo por medo, você sabe o que acontece. 5. Ele sabe lidar com um elenco sem hierarquia natural? A quinta pergunta não é tática, é social. O Chelsea não tem apenas um elenco grande, eles têm um elenco cheio de jogadores que foram contratados para amadurecer. Cole Palmer é o destaque, cercado por contratações caras, talentos de elite, promessas e jogadores que acreditam que devem fazer parte do futuro. Ele mesmo não está interessado em controlar nenhum deles. Esse é o perigo. Madrid também teve uma versão disso. Depois que Luka Modric saiu, o time perdeu sua autoridade mais natural em campo. O talento ainda era absurdo, mas a cadeia de comando ficou menos clara. Mbappé tinha status de superestrela. Vinícius e Bellingham tinham influência. Courtois, Carvajal e Valverde tinham senioridade. Não havia ninguém que todos seguissem quando as coisas ficavam tensas. Alguns podem argumentar que esse foi um dos motivos pelos quais Alonso teve dificuldades para controlar o vestiário no Madrid. O Chelsea pode ser ainda mais desafiador, já que sua liderança depende de Reece James, que nem sempre está disponível. Alonso precisa decidir quem lidera, quem apoia, quem espera e quem sai. Então, o que você acha? Xabi Alonso conseguirá sobreviver no Chelsea ou enfrentará em Londres os mesmos problemas de Madrid? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e assista ao próximo que está na sua tela. E aí, família Goal 90, tudo certo? A temporada da Copa do Mundo chegou e vocês já conhecem o clima aqui no canal. Então, para todo mundo que está com a gente, a Goal 90 Shop tem camisas da Copa do Mundo para todo o time, homens, mulheres e crianças. Não importa o país que você representa, temos para você uniformes de mandante e de visitante, clássicos e chamativos, clima de dia de jogo na hora. E é tudo com carinho da nossa parte. Frete grátis para o mundo todo. Garanta a sua agora e vamos juntos nessa competição. E aí, família Goal 90, tudo certo? A temporada da Copa do Mundo chegou e você já conhece o clima aqui no canal. Então, para todo mundo que está com a gente, a Goal 90 Shop tem camisas da Copa do Mundo para todo o time, homens, mulheres e crianças. Representando qualquer país, temos para você camisas de mandante e de visitante, clássicas ou chamativas. Sinta a energia do dia de jogo. E é tudo feito com carinho por nós. Frete grátis para o mundo todo. Garanta a sua agora e vamos juntos nessa Copa.